Boa noite, gente. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí nesse friozinho, sexta-feira, emenda de feriado, né? Vamos começar hoje as revisões para o segundo período de prova, para os últimos períodos de prova do semestre, né? Eu separei algumas poucas questões hoje, para não ficar uma aula tão extensa, né? Até porque é sexta-feira, emenda de feriado também, e aí eu dividi um pouco. Vou tratar um pouco das primeiras, até porque nas últimas provas podem cair todas as unidades dadas no semestre, né? Então, eu preparei um pouco das algumas questões da primeira unidade hoje, das primeiras unidades hoje, e na próxima aula a gente revisa sobre algumas questões ou até o assunto mesmo. Não sei ainda como vou tratar essa revisão, se vão ser por questões ou se eu vou dar uma revisão mesmo sobre a matéria em si. Na próxima semana, sobre as outras unidades. Então, eu preparei algumas poucas questões, não vai ficar uma revisão tão grande hoje, vai ser bem tranquila, bem pouca mesmo. Então, vamos lá começar com a primeira questão aqui, que é de um concurso público. Vamos lá, então. Aline ingressou perante a Justiça com ação de indenização por danos morais em face de Berenice. Assim, apresentou petição inicial, indicando todos os requisitos necessários. No entanto, deixou de instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis para a propositura da ação. Dessa forma, é correto afirmar que o juiz A. Indeferirá de imediato a petição inicial. B. Determinará que o autor, no prazo de 5 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. C. Determinará que o autor, no prazo de 7 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. D. Determinará que o autor, no prazo de 10 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão que deve ser corrigido ou completado. E E. Determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão que deve ser corrigido ou completado. Percebe que mais ou menos da B aí fala a mesma coisa, só muda o prazo, né? Então, o que a gente tem que saber aqui, qual é o prazo que o juiz determinará para já podemos eliminar A, porque ele não vai indeferir de imediato, mas ele vai sim dar um prazo para emendar essa petição para anexar os documentos que são indispensáveis para a propositura da ação. Então a gente só tem que saber, como eu estava falando, o prazo que o juiz vai dar para a parte autora emendar a petição inicial para consertar esse vício, para sanar esse vício dos requisitos, que são os documentos indispensáveis, que a parte deixou de anexar na petição inicial, e o prazo legal, que está no CPC, que o juiz tem que dar para a parte emendar, está na alternativa aí, que é o prazo de 15 dias. Tem um artigo específico que eu até coloquei aqui, que é a alternativa correta é a letra E, e o artigo 321 do CPC diz exatamente isso, que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. É exatamente o que está na alternativa. Alternativa também, letra da lei. A maioria das alternativas, concurso, a maioria das questões de concurso, de OAB, já fica a dica aí, que grande parte é a letra da lei. Então, estudar a lei seca também é muito importante para OAB, para concurso, seja lá o que você for prestar, aquilo que você quer para o final da sua faculdade, ou pós a faculdade também. Então já fica essa dica aí que conhecer a letra da lei, estudar a lei seca é muito importante também. Sem ser o conteúdo em si, né? Também muito importante o conteúdo, saber também mais ou menos o que a doutrina pensa, mas a letra da lei também é de extrema importância saber. Vamos passar para a próxima questão já então, também é de concurso. De acordo com o CPC, na ação em que houver pedido subsidiário,
o valor da causa corresponderá. Então, é uma questão aqui de valor da causa, também, um dos requisitos da inicial, e que também fala de pedido, sobre o tipo de pedido. Nós sabemos que temos vários tipos de pedido, e um dos tipos de pedido é o pedido subsidiário, que é aquele pedido que você faz um pedido principal, que você busca uma coisa X, que é o pedido principal, porém, se não for possível a procedência do pedido principal, você aceita a procedência de um pedido Y, por exemplo, que não é o pedido principal, mas mesmo assim ainda vai satisfazer a sua vontade. Por exemplo, é o caso de um processo em que o objeto do processo é a anulação de um casamento. O casamento aconteceu com algum vício, que é passível de anulação, e o pedido principal dessa ação é a anulação de casamento. Porém, se não ocorrer a anulação de casamento, se o juiz entender que não houve esse vício a ponto de anular o casamento, você faz um pedido subsidiário, ou seja, você faz um pedido ali que, se não for aceito o pedido principal, você aceita a outra coisa também. Que no caso, por exemplo, desse exemplo que eu estou dando, por exemplo, a decretação do divórcio. Falei muito por exemplo, né? Mas você aceita o divórcio. Você pede anulação de casamento, porém, se não for possível a anulação de casamento, você aceita o divórcio. É um pedido subsidiário. Então, voltando para as alternativas, o valor da causa corresponderá, quando houver pedido subsidiário, a soma dos valores do pedido principal e subsidiário, b, ao pedido de maior valor entre o principal e o subsidiário, c, a média dos valores dos pedidos principal e subsidiário, d, ao valor do pedido principal, ou e, ao valor de qualquer dos pedidos principal ou subsidiário, desde que a diferença dos seus valores seja de até 5%. A alternativa correta, nós vamos encontrar, já vou passar aqui para a resposta, no artigo 292, inciso 8 do CPC, que diz que o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será, inciso 8, na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. Então, como a gente pode ver que a alternativa correta é a letra D, que está escrito que é o valor do pedido principal. Então, quando houver um pedido subsidiário, aí você vai ficar em dúvida de qual valor você vai colocar no valor da causa, você olha o 292, inciso 8, e vai saber que, que deve constar o valor do pedido principal. Então, você, nesse momento do valor da causa, desconsidera o valor do pedido subsidiário e aplica apenas o valor do pedido principal, que é o objeto em si da causa, né? Porque o outro é apenas um pedido subsidiário. Então, se não der para ser pelo pedido principal, a gente aceita ali pelo pedido subsidiário mesmo, e já vai dar como satisfeito que a parte já vai estar de bem com todo mundo. A terceira questão é uma questão da OAB, o exame de número 35, que diz: com o objetivo de obter tratamento médico adequado e internação em hospital particular, Pedro propõe uma demanda judicial em face do plano de saúde X, com pedido de tutela provisória de urgência incidental. Então, a gente sabe que é um pedido de tutela provisória, que é uma questão que fala sobre tutela provisória, e aqui a gente vê que é uma tutela provisória de urgência incidental. Só dando uma revisada, então, sobre tutela provisória de urgência, a tutela provisória de urgência incidental é aquela que acontece no meio do processo, podendo ser inclusive na petição inicial, que é o que a gente costuma ver. Tem o costume de ver que o pedido de tutela já vem dentro da petição inicial. É um exemplo de tutela provisória de urgência incidental. Ou se ela vier depois mesmo, pós-inicial, também é uma tutela provisória de urgência incidental, porque ela é de urgência e está dentro do processo. Por ela ser provisória também não tem nada a ver com a sentença, com a tutela definitiva. Concedida a tutela provisória, nesse caso aqui, devidamente cumprida pelo réu,
é proferida sentença pela improcedência do pedido apresentado por Pedro, a qual transita em julgado diante da ausência de interposição de qualquer recurso. O réu, então, apresenta em juízo requerimento para que Pedro repare os prejuízos decorrentes da efetivação da tutela provisória anteriormente deferida, com o pagamento de indenização referente a todo o tratamento médico dispensado. Diante de tal situação, é correto afirmar que, de acordo com o Código de Processo Civil, alternativa A, o autor responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela provisória de urgência causar ao réu, dentre outras hipóteses, se a sentença lhe for desfavorável. B, por se contrapor aos princípios do acesso à justiça e da inafastabilidade do controle jurisdicional, não há previsão legal de indenização pelos prejuízos eventualmente causados pelo autor com a efetivação da tutela provisória. C, a liquidação e a cobrança da indenização referente ao prejuízo sofrido pelo réu pela efetivação da tutela de urgência, seguindo a regra geral, devem ser objeto de ação própria, descabendo a apresentação do requerimento nos próprios autos em que a medida lhe foi concedida. D. A indenização pretendida pelo réu afasta a possibilidade de reparação por eventual dano processual, sendo incalculáveis os potenciais prejuízos alegados pelas partes. A alternativa correta aqui também é a letra da lei, que é a letra A, que o autor ele vai responder pelo prejuízo que a efetivação da tutela provisória de urgência causar ao réu, dentre outras hipóteses, a sentença lhe for desfavorável. É o que diz o artigo 302, inciso 1 do CPC, que diz que, independentemente da reparação do dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se, inciso 1, a sentença lhe for desfavorável. É uma questão de lógica também, porque nesse caso, de início, a tutela foi deferida, o juiz viu que havia perigo de dano. Periculum in mora. O juiz viu que o direito era líquido e certo, fumus boniuris, que o direito já estava ali, visível, claro, e deferiu. Porém, posteriormente, ao avançar do processo, o juiz julgou improcedente o pedido. Ou seja, a parte ré teve prejuízos, porque nesse caso aqui ela teve que bancar todo um tratamento médico da parte autora. Ou seja, ela teve um prejuízo de um pedido que depois foi julgado improcedente. Então, não é correto, não é justo que a parte ré venha a ter que arcar com esse prejuízo. Vai ter que sofrer esse prejuízo e ficar de braços cruzados sem poder fazer nada? Não, então o código permite que, para evitar essa injustiça, que o réu, posteriormente, se a sentença lhe for desfavorável, o autor vai responder por esse prejuízo. Então, nesse caso aqui, a alternativa A é a alternativa correta. A próxima questão diz o seguinte: o procedimento da audiência de instrução e julgamento, AIJ, é estabelecido pelo Código de Processo Civil de 2015. Sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta. A. As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo nesta ordem preferencialmente as testemunhas, arroladas pelo autor e pelo réu, e após o autor e o réu, que serão inquiridos. B. Encerrado o debate ou oferecidas as razões finais, o juiz proferirá a sentença em audiência ou no prazo de 30 dias. C. A audiência poderá ser adiada por convenção das partes. E letra D. O juiz deve tratar com urbanidade as partes, os advogados, os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo. Nós temos que aqui assinalar a alternativa incorreta. Então, vamos analisar alternativa por alternativa. Vamos começar da letra D para a letra A. D. O juiz deve tratar com urbanidade as partes, os advogados, os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo. Isso aqui a gente não precisa nem conhecer a lei para saber
que ela está certa, então ela não é a alternativa que devemos assinalar, porque é óbvio que o juiz tem que tratar todas as partes presentes na audiência com urbanidade, com o devido respeito, até porque eles se tratam ou de pessoas leigas, de pessoas que geralmente estão ali e têm um certo, assim, receio de estar ali. Então é correto o juiz tratar com respeito, com urbanidade, porque estão todos no mesmo patamar numa audiência. Por mais que fisicamente falando, às vezes nós vemos uma sala de audiência, o juiz num certo degrau acima, o Ministério Público às vezes também num certo degrau um pouco acima do juiz, um pouco acima das partes, estão todos ali no mesmo patamar. Por mais que o juiz presida a sessão, estão todos ali no mesmo patamar. Então, o juiz deve sim tratar com respeito e urbanidade as partes, os advogados ali presentes que estão defendendo os interesses dos seus clientes, as partes presentes, os advogados, o Ministério Público, os membros da Defensoria Pública, deve, todos devem ser tratados com respeito, tanto o juiz com esses e esses com o juiz. Se a audiência poderá ser adiada por convenção das partes. Essa alternativa também está correta, então ela não deve ser assinalada. Porque se ambas as partes tiverem essa vontade, se ambas as partes concordarem que seja por um motivo justo, a audiência pode sim ser adiada. B. Encerrado o debate ou oferecidas as razões finais, o juiz proferirá sentença em audiência ou no prazo de 30 dias. Essa questão também está certa, porque o juiz, depois dos debates ou depois de oferecidas as razões finais, o debate acontecendo em audiência e as razões finais posteriores à audiência, que o juiz estabelece um prazo no final da audiência para essas razões finais serem oferecidas, o juiz ele vai proferir a sentença. Ele pode proferir a sentença quando? Ou na própria audiência mesmo, depois dos debates, mas se houver apresentação de razões finais com o prazo, né? Ele não vai poder proferir a sentença na audiência porque não foram oferecidas as razões finais ainda. Porém, depois que oferecidas as razões finais, depois que elas forem juntadas nos autos, o juiz ele tem que proferir a sentença no prazo de 30 dias, que é o que estabelece o CPC. Na prática, a gente vê que não acontece isso por conta da quantidade de processos que tem no judiciário, mas o CPC estabelece isso, que o juiz tem o prazo de 30 dias para proferir a sentença. Então, essa alternativa está correta e também não deve ser assinalada. Então, por eliminação, só sobrou a A, que diz que as provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem, preferencialmente as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, e após o autor e o réu, que serão inquiridos. Agora a gente vai entender por que ela é a incorreta e tem que ser assinalada. As provas orais serão produzidas em audiência. Até nessa parte está correto, está normal. As provas orais elas são produzidas sim em audiência. Para isso que a audiência serve, para serem produzidas as provas orais. Porém, o que está errado é a ordem, porque a alternativa diz que, preferencialmente, a ordem será as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, e após isso, o autor e o réu que serão inquiridos. Há um artigo da lei que diz exatamente a ordem que deve acontecer a audiência de instrução e julgamento. Ih, eu não coloquei aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho anotado. O artigo é o artigo 361 do CPC. Não coloquei aqui, mas depois eu arrumo quando eu for mandar para o Matheus colocar no Drive. Eu arrumo aqui para ficar completo. Mas então a alternativa correta é a alternativa A, porque o artigo 361 do CPC diz que as provas orais serão produzidas em audiência, corretamente, como diz a primeira linha da alternativa, ouvindo-se nesta ordem preferencialmente, inciso 1, o perito e os assistentes técnicos que responderão aos quesitos de esclarecimentos requeridos no prazo e na forma do artigo 477, caso não respondidos anteriormente por escrito, que não acontece nesse caso aqui, porque nenhuma alternativa da questão fala sobre o perito, né? E nem sempre vai haver peritos e assistentes técnicos num processo. Inciso 2. O autor e em seguida o réu que prestarão depoimentos pessoais. E 3.
as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu que serão inquiridas. Então percebe que a alternativa inverte essa ordem. A alternativa diz que a ordem é as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu e depois o autor e o réu. Não. O autor primeiro, o réu depois e depois vão ser as testemunhas arroladas pelo autor, as testemunhas arroladas pelo autor primeiramente e depois as testemunhas arroladas pelo réu. Então a questão inverte essa ordem, então ela está incorreta, essa alternativa A, e por isso que ela deve ser a alternativa assinalada. Eu acho que deu para a gente revisar um pouquinho aí, pelo menos, né? Não tudo, até porque isso aí vocês vão fazer aí em casa mesmo. E, como prometido, não fui tão longo, né? Deixei uma coisa bem mais curta, assim, até porque feriadinho, né? Então, assim. Mas o que vocês precisarem, contem conosco, os monitores, tanto comigo quanto com o Richard. Amanhã o Richard também fará a revisão com vocês no sábado, se tudo der certo. E contem conosco para tirar dúvidas, para tirar para esclarecimento de alguma coisa da matéria. As provas estão chegando, já começa agora depois do feriado, né? Então, contem conosco, tá bom? Para tirar qualquer dúvida, alguma coisa. Desejo bons estudos a vocês, um bom fim de semana aí, nesse frio, né? Que dá vontade de ficar enrolado no cobertor. Mas desejo a vocês aí um bom fim de semana, bons estudos e contem conosco. Vocês têm aí as nossas redes sociais, os nossos WhatsApp, então podem contar conosco para tirar qualquer dúvida, qualquer esclarecimento sobre a matéria, tá bom? Boa noite, obrigado pela atenção de vocês aí, vocês que vão assistir também depois. E é isso, tá bom? Muito obrigado, boa noite para vocês.